Muito bom dia, como vocês estão? Hoje é o nosso quinto dia, né? Hoje é o nosso quinto dia da nossa jornada, Desperte Sua Voz. São 21 dias e a gente está aqui firme e forte. Deixa eu ver. A gente está aqui firme e forte para esse uma mensagem, mais algo que o Senhor vai revelar aqui pra gente, amém? A leitura de hoje está lá no capítulo 5 de Deuteronômio. Nós estamos estudando aqui esse livro que fala sobre formação, não somente formação, gente, estou falando, não somente formação espiritual, mas emocional e comportamental. Então você vai sair daqui desses 21 dias, sabe, com uma mudança totalmente, completamente, sabe, diferente de tudo que você já viveu. Mas se você permitir que essas informações gerem conhecimento e que se esse conhecimento ele internalize no seu coração e que você desfrute, aproveite daquilo que o Senhor ele vai revelar, ele vai trazer, ele vai direcionar você nesses próximos dias. Amém? Então vamos aqui apresentar esse quinto dia em oração para que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos conduzir. Coloque, Senhor, as palavras certas na minha boca. Que a tua palavra, Senhor, que é o manual de vida, venha nos instruir, venha nos moldar, venha nos alimentar, Senhor, espiritualmente. Tire toda e qualquer distração que possa surgir. Nos fortaleça, Pai. Ainda que a gente não consiga estar aqui no primeiro horário, mas que antes de encerrar esse dia, o Senhor toque e o teu Espírito Santo nos direcione a estar aqui, a ler a tua palavra, a ouvir essa mensagem e todas as lições que o Senhor quer compartilhar com cada uma de nós. Livra-nos do mal, livra das setas malignas, livra do laço, livra de todo o embaraço, Senhor. Eu dou ordem, Pai, no nome de Jesus, que todo mal, Senhor, ele vá para debaixo dos meus pés, porque o Senhor diz, o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre cobras e serpentes e escorpiões, Senhor. Por isso eu declaro agora que todo esse mal, ele vá para debaixo dos meus pés e que a gente siga firme naquilo que tu tens determinado e decretado para que a gente possa viver. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, a leitura de hoje está no capítulo 5, que é aonde vem os 10 mandamentos para a aliança, né? E Moisés, ele começa assim, ele reuniu todo o povo e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou para que aprendam e cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo, eu lhe transmiti suas palavras e foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha medo dos outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolos ou imagens de qualquer outra coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curvem diante deles nem os adorem, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitarem, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Dando sol aqui. Que obedecem os meus mandamentos. Então aqui, Deus ele não quer apenas um povo, sabe, que obedeça, que cumpra regras e leis, mas que permaneça conectado com ele. Deus ele não quer de mim nem de você que a gente, sabe, obedeça, siga aqueles protocolos, tudo lindo, bonitinho, mas que a gente continue conectado com ele, porque às vezes a gente pode estar obedecendo, mas por obrigação e desconectada daqui de dentro.
Olha, até a camisa de hoje. Combinou, né? Rosa, amor, coração. Aqui Deus ele não revela apenas regras, sabe? Muitas doutrinas, um padrão a seguir, mas princípios de relacionamento, alinhamento do coração, estrutura emocional, ordem espiritual e limites de proteção. Do verso 1 ao 5, é que ele explica tudo isso para não fazer nenhum Deus, para servir a ele. Não é somente uma aliança, um compromisso que ele fez, mas ele demonstra fidelidade e responsabilidade com as alianças. A gente pode conhecer sobre Deus e ainda assim não estar conectada com ele. A gente pode falar de Deus e ainda assim não falar com ele. A gente pode estar fazendo coisas lindas e maravilosas, mas aqui dentro a gente já está fria, distante há muito tempo. Às vezes as pessoas elas querem se beneficiar daquilo que Deus ele é capaz de fazer. Por isso que todo tempo, mais lá pra frente a gente vai perceber que às vezes o nosso relacionamento com Deus ele é muito superficial, ele é muito imaturo, ele é muito de troca, né? Não é um relacionamento de entrega. Não, eu quero estar perto, eu quero conversar. Ainda não é esse relacionamento, por isso que fala sobre essa maturidade. A gente é muito acostumada a ter medo de Deus. Se eu não fizer, Deus vai castigar. Se eu não fizer, Deus vai tirar. Se eu não obedecer, Deus vai fazer aquilo, né? A gente é muito doutrinada dessa forma. Só que quando você entende que a graça me alcançou, que agora eu sou filha, que eu recebi essa afiliação e que Ele me escolheu, a partir do momento que eu compreendo isso, eu entendo que eu fazendo ou não, continuo sendo filha. Eu dando resultado ou não, continuo sendo filha. Eu tenho reconhecimento, influência, um monte de coisa, de conquistas. Eu continuo sendo filha. Essas coisas são boas, né? Não quer dizer que a gente está aqui, que a gente vai viver uma vida escassa, cheia de dificuldade. O problema não. Mas que isso não deve ser a necessidade, o desejo, porque eu tenho que buscar. E sim buscar desenvolver e amadurecer esse meu relacionamento, né, de pai e filha. Às vezes, como eu falei no capítulo anterior, a gente quer promessa, mas a gente não quer viver o processo. A gente foge dessa profundidade de se relacionar com Deus, com a presença, primeiro porque a presença, ela sempre vai gerar confronto. Não que toda vez que eu for com Deus ele vai me confrontar, ele vai apontar um erro, não. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que eu me conecto, que eu busco essa presença, Deus ele vai mostrando áreas ali, me corrigindo aonde eu preciso melhorar. Não do jeito que as pessoas falam, né? Ah, porque você é muito assim, aponta o dedo, acusa, aquela coisa toda. Não. Deus ele não acusa, ele revela. Deus ele não critica, né? Ele aponta, ele sonda o nosso coração. Então ele traz esse confronto, mas o confronto é amor e não o confronto que a gente está acostumado a ver por aí, ou até mesmo associar que é o confronto de briga, né? Um vai dar o confronto ali, irritação. Pequenos desvios geram grandes distâncias. Com o tempo, Deus ele não queria apenas o povo somente obediente, mas ele sabia que por medo eles iriam se conectar a outras coisas. Porque ali Josué, ele era o único que tinha um contato mais próximo assim com Deus. Ele viu tudo o que aconteceu, o povo também viu. Mas é como se a fé de Josué ela tivesse um nível maior. É mais ou menos isso. Eu faço um curso e uma vez o professor, né, que dá um módulo de fundamentos da fé, ele perguntou qual é a diferença da fé pequena para a fé grande, sendo que as duas têm o mesmo efeito. E a gente ficou, né, não soube ele responder. Ele disse que é a renúncia. E eu quero trazer o processo. O processo da fé pequena e grande, um é mais leve, o outro é mais pesado. Como assim?
Quando a sua fé é pequena, você resiste a algumas renúncias, a alguns sacrifícios, a algumas entregas. Quando a sua fé já é grande, você já está mais madura, digamos assim, na fé. Então você já não resiste mais àquilo que tem que renunciar. Você já renuncia logo, já entrega logo, já quer se livrar logo, né? Não se livrar assim, mas porque você entende que quanto mais você segurar aquilo que Deus está te pedindo para entregar, vai ser pior. E aí você entende que para o seu processo ser mais leve, é necessário essa entrega. Essa que é a diferença. Então, se você tem uma fé pequena, quando Deus te pede ou te direciona para fazer algo novo, é dolorido. Você entra em crise de ansiedade, aquele turbilhão todo de emoções, sabe? Briga com Deus, aí volta com ele, chuta o balde, pega o balde, enfim. Agora, quando você permite que a sua fé seja desenvolvida, você vai saber quando precisar renunciar, aí às vezes sem Deus pedir, mas vai ter momentos que ele vai te pedir, tá bom? E nem sempre essa renúncia é de coisas ruins, não. Às vezes são coisas que são boas, são coisas que aparentemente para você te fazem bem, mas que internamente você não sabe o quanto que aquilo ali tá te moldando por dentro. E aí é onde Deus ele queria que o povo ele permanecesse conectado por amor e não por medo. Só que esse amor, essa constância, porque a gente sempre vai se deparar com a vontade. A gente não acorda com vontade de ir pra academia, a gente vai porque a gente tem que ter a disciplina, tem que se cuidar, tem tudo aquilo outro. A mesma coisa, às vezes, é a presença de Deus, a gente não acorda com desejo, assim. Às vezes a gente vai estar cansada, a gente vai estar triste, a oscilação, a menopausa, aquela coisa toda, né? Enfim, a rotina. Mas a gente precisa ser disciplinadas e não negligenciar. Se eu não, antes eu conseguia 2 horas, um exemplo, mas com a minha rotina eu consigo 30 minutos, 1 hora, não tem problema. Não importa o tempo, o que importa é a sua entrega naquele tempo que você tem. É que nem filhos, a gente compra nossos filhos, né? Dá presente, dá isso, dá aquilo outro, mas às vezes eles não querem presentes, eles querem presença. Se é 15 minutos, 30 minutos, seja presente naquele momento ali. Porque as regras, elas podem controlar o comportamento. Só que esse controle, ele é temporário. Mas somente o relacionamento é que transforma de verdade o coração. Você pode controlar tudo ao seu redor, mas vai chegar um tempo que você não vai conseguir ter esse controle total. Vai pesar, vai doer, vai se frustrar, um monte de situações. Por quê? Porque você não consegue assumir esse controle. A gente não nasceu para isso. E eu repito de novo, a gente não nasceu para ser autossuficiente. A gente nasceu para estar sobre a dependência dele. Ele que tem o controle de tudo. Quando eu quero controlar tudo, eu acabo me sobrecarregando, me desgastando fisicamente, emocionalmente e aí espiritualmente. E se eu não reconheço que esse é um ponto, digamos, negativo meu, um ponto que eu tenho que melhorar, eu vou me esfriando. Sem perceber, eu vou me esfriando. E quando eu vejo, eu já perdi a sensibilidade até de ouvir, de sentir a presença dele. Tá bom? Então, que a gente tenha essa entrega sem medo. Nos primeiros capítulos eu falei sobre você se permitir. Se permita sentir, se permita passar, se permita viver, se permita errar, se permita falhar. É mais ou menos isso. Agora é entrega, sabe? É se entregar de tudo, de corpo, alma e espírito. É estar ali 100% presente, 100% atenta, é estar ali de presença. No começo a gente vai ficar assim, sabe? Meu Deus, 5 minutos ainda. E você vai ficar, mais 10 minutos, sabe? Você vai ficar contando as horas. A entrega vai chegar um momento que você vai estar ali, você vai estar aqui, sem se preocupar. Nossa, é 20 minutos? É 14 minutos? É 30 minutos? Não vai mais ser assim. Você vai entrar e vai estar presente, porque você não vai estar olhando para o tempo do vídeo. Você vai estar olhando para a mensagem. É isso que muitas das vezes nos atrapalha.
Até mesmo quando a gente coloca no 2x, 1.5, né, acelera aí, não tem problema, desde que isso ele não atrapalhe a sua entrega, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você continue sendo fortalecida e permaneça, tenha essa constância, amém? Vamos orar aqui e apresentar mais esse dia. Eu vejo você amanhã aqui. Curta o vídeo, comente. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no YouTube, tá? Todos os vídeos agora eu já tô guardando aqui. Eu não sei, uma hora ou outra, né? Ele vai chegar a quem precisa, tá bom? Então, Pai, nós te apresentamos aqui, Senhor, o 5º dia. Iniciamos uma nova etapa. Iniciamos, Senhor, um novo acessar daquilo que o Senhor quer revelar. O Senhor já mostrou áreas que nós precisamos cuidar e entregar ao Senhor. Agora nos ensine, Senhor, a permanecer nesse processo de entrega, de cura, de rendição, para que tudo aquilo que o Senhor tem desenhado para esse mês, para esse ano e para todos os anos da nossa vida, a gente possa caminhar em direção daquilo que nós temos para alcançar e para conquistar. No nome poderoso de Jesus é que eu te peço. Senhor, não deixe que nenhuma dessas pessoas falhe nesses 21 dias. E ainda que tentar pensar, o teu Espírito Santo trará elas de volta. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vejo que você amanhã.